Olá, tudo bem com você? Então, galerinha, vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa. E deixa eu falar uma coisa, olha só, podem entrar aí junto com a professora Pura em contagem regressiva. Isso mesmo, estamos, olha só, na aula 61. E lembrando que esta aula nós vamos bater um papo bem legal sobre o quê? Algumas dicas, né, para o Enem, valeu? Então, olha só, o tema da aula 61.1, Super Enem. Vamos falar sobre habilidades e competências aí que são cobradas no Enem, beleza? Você aí sabe o que são competências e habilidades? É claro que você vai responder não, Pura, mas com certeza já aí leu e ouviu alguma coisa em relação a isso. Se disser que não, olha, nós vamos já conversar sobre isso. Habilidade em específico, você sim já sabe, tem noção do que é. Porque durante nossas aulas, nós temos habilidades específicas aí para cada aula ministrada para você, ok? Vamos também, durante a aula, falar sobre algumas competências, tá? Da nossa área aí, linguagem, códigos e suas tecnologias, beleza? Então, vamos iniciar. Olha aí a habilidade da aula de hoje. Então, ao final desta aula, aluno, você aí vai ter que estar apto, né, a localizar, relacionar informações em textos, identificando os elementos composicionais, inferindo sentidos, reconhecendo, interpretando e sabendo mobilizar os diferentes recursos de argumentação. Então, esta é a atividade que você, ao final, será capaz aí de fazer, ok? É o exercício que você vai ter que fazer aí ao final desta aula. Você tem que estar aí ok com essa habilidade de localizar, de relacionar informações em textos, como também identificar, reconhecer, interpretar e mobilizar, né, os diferentes recursos aí de argumentação, ok? Muito bem, então agora nós vamos avançar porque nós já vamos iniciar o nosso papo sobre Super Enem, tá? E é Super Enem mesmo, olha só, algumas habilidades e competências aí do Enem. Então, essa imagem, o nosso texto imagético traz aqui para você já a intenção de remexer aí sobre o que você acha, né? Se você realmente, em algum momento, se sentiu aí competente, você se acha competente? Qual foi a resposta? Eu não estou acreditando. Você disse não para tudo. Você aí tem que ser positivo. Você sim se acha competente e habilidoso. Tá, tudo bem. Professora, eu não consigo localizar a minha resposta. Então fica tranquilo, tá? Nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos pontuar o que vem a ser competência, o que vem a ser habilidade. E aí você não vai estar, olha, desta maneira. Ao final desta aula, você vai conseguir juntar, né? Completar. Você vai conseguir fazer aí essa junção, tendo essa compreensão de um todo. Porque você, no final, vai ter a resposta. Se você se acha competente e se você se acha habilidoso. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, entender o conceito aí sobre essa avaliação do Enem, né? O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, ok? Enem, essa sigla, né? Exame Nacional do Ensino Médio. Essa avaliação externa aí que você, aluno terceirão, ao final da sua vida acadêmica, depois que você termina o seu ensino médio, tem que se submeter aí a essa avaliação. Ela te dá oportunidade, ela te dá, olha só, o momento de você ganhar aí pontos, né, para você iniciar uma carreira, adentrando aí a universidade, a faculdade, e aí conseguindo começar a trilhar novos rumos. Então, o Exame Nacional do Ensino Médio, ela é feita, olha só, a partir de competências e habilidades, que compõem a matriz de exame.
beleza? Então, uma competência, ela pode ser desenvolvida desde a educação infantil e das metodologias que propiciam a ampliação de capacidade, como resolver problemas novos, comunicar ideias e tomar decisões, ok? Então, olha só, de repente você pensou, como é que se faz, como será que constrói, né? Como é que se constrói a prova do Enem? Será que você teve dúvida alguma vez? Beleza, então tirando agora aqui a sua dúvida. A avaliação do Enem, ela se faz pela construção a partir das competências e habilidades específicas de cada área, tá? E aí constrói-se a avaliação num todo. E as competências e habilidades, elas estão ali, né? Olha só, organizada em uma matriz, tá? Onde vem ali tudo definido direitinho. Beleza? E agora vamos aqui para uma parte bem importante. Aluno terceirão, olha só, você vai para a prova do Enem, mas já vai sabendo os critérios, as características, os objetos e os objetivos que essa prova aí cobra. Então, você não precisa mais, depois dessa aula, ficar inseguro, né? É claro que aluno da NASA não tem esse perfil. O aluno da NASA vai chegar na prova do Enem chegando, né? Pontuando, gabaritando. Eu confio em vocês, alunos. Então, nós temos aqui, olha. Primeiro, área de conhecimento. Então, nós temos áreas, né, de conhecimento, beleza? Então, essas áreas de conhecimento, elas estão assim, divididas em linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, ciência da natureza e suas tecnologias. Beleza, onde está a língua portuguesa? Qual a área do conhecimento? Em linguagem e suas tecnologias, ok? Então, toda essa educação básica, ela tem essas 4 áreas de conhecimento, beleza? Então, a avaliação do Enem constrói aí os itens, constrói essa avaliação a partir de habilidade e competência de cada área dessa aí, beleza? Muito bem. Então, agora vamos aí conceituar. Temos 2 polos. O que são competências? Primeiro, em educação, vamos lá, o conceito de competência surge como uma alternativa para a capacidade, como aptidão, potencial ou conhecimento, tá? Então, para a educação, competência vem a ser, né, essa capacidade, essa alternativa de capacidade, de aptidão, de potencial ou conhecimento, tá? Então, é a competência que permite aos alunos enfrentar aí um conjunto de tarefas e de situações educativas. A competência, ela, olha só, torna uma construção pessoal, uma construção singular e específica, que se manifesta pela adequação em um indivíduo em uma situação. A competência aí ela é observada quando, perante uma circunstância, o aluno é capaz de mobilizar adequadamente diversos conhecimentos prévios para buscar uma resposta viável. Então, quando você ali recebe, né, uma questão, um exercício durante a aula e você está ali mobilizando o seu conhecimento, buscando, interpretando, fazendo essa ponte, será que a resposta A vai analisar a alternativa A, colocando todo aquele seu conhecimento prévio? Isso aí, tá? É observado no campo da educação como aí competência, beleza? Então, o conceito agora, né, pelo MEC, de acordo com o Ministério da Educação. Então, vejam só, nós temos competência como uma modalidade de inteligência que usamos
Para quê? Para estabelecer relações entre o que desejamos conhecer. E habilidade? Então, habilidade são competências adquiridas e estão ligadas ao saber fazer. Ok? Então, olha só, cada competência corresponde a um conjunto de habilidades, que seriam aí demonstração prática de competência, tá? Então, para a elaboração da prova do Enem, é utilizada uma matriz, tá? Não é feita essa avaliação aleatória. Essa avaliação segue aí os critérios dessa matriz, matriz de competência. Beleza? Ela que norteia essa construção dessa avaliação. Ok, então tá. Se a avaliação do Enem ela é construída a partir da matriz, então vamos ver o conceito, vamos compreender a partir do olhar do Enem, dessa avaliação, o que vem a ser essa competência. Como é que o Enem trata aí, né, essa questão da competência? Então, para o Enem, competência é uma combinação de conhecimentos. São motivações, valores, atitudes e emoções. E outros ingredientes de caráter social e comportamental. Que tudo isso pode aí ser mobilizados para gerar uma ação eficaz em um contexto específico, tá? Então, em situações de ensino e aprendizagem, que é agora aí com você, o indivíduo, o aluno, o estudante, ele aprende a identificar, a descobrir conhecimentos e mobilizá-los de forma contextualizada e propor resolução de situações, problema, tá? Então, percebam aí que toda a nossa vida acadêmica, né, a sua, a minha, que ainda estudo, está toda aqui neste conceito de competência. Então, o Enem, por isso que ele elabora essa questão, já com esta visão de que você passou por essa vida acadêmica, fez o seu ensino médio, terminou, então você, ao final, sim, é competente a partir do seu resultado, do seu gabarito nessa avaliação. Por quê? Porque você é capaz de fazer combinações de conhecimento, você é capaz, né, de ter atitude, de fazer aí, mobilizar, né, todo esse seu conhecimento em diferentes contextos. Você também aí é competente, né, para o quê? Para identificar, para descobrir conhecimentos e também, ao descobrir esses novos conhecimentos, você é capaz de mobilizá-los, né, e de propor novas situações, sim. Então, olha o perfil de como o Enem aí começa a cobrar, né? No caso, diz assim, então você, aluno terceirão, estudou, concluiu? Vamos lá então, vamos agora aqui fazer esse teste de conhecimento. Por isso, você, aluno da NASA, não pode tremer da base, porque está realmente sendo preparado para gabaritar. E você, claro, vai gabaritar. Eu acredito, eu confio em você. Vamos seguindo. O que são habilidades? Tá, lembrando que toda aula, né, tanto do componente de língua portuguesa, história, geografia, ou seja, todos os componentes, sempre aqui, inicialmente, são apresentadas as habilidades. Então, vamos lá. O que são habilidades? As habilidades, olha só, elas conversam diretamente com a competência, tá? É uma unidade da outra. Então, aqui, se você, na habilidade, tem que saber fazer, você tem que saber fazer para, né, ser competente. Ou seja, uma habilidade é a possibilidade de um indivíduo concretizar algo.
seja uma operação matemática, ou uma interpretação de texto, ou um desenho. Assim, para que uma habilidade seja posta em prática, olha lá, é preciso ofertar situações de aprendizagem que proporcionem desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. Ok? Então, a habilidade é o quê? Saber fazer. A habilidade, vamos mais um pouquinho. Você vai sair agora craque em habilidade. A habilidade é a aplicação prática de quê? De uma determinada competência para resolver uma situação complexa. Muito bem. Um indivíduo, nas séries iniciais, ele vai aprender a ler e a escrever. Quando ele domina esse processo, que é ler e escrever, podemos falar que ele apresenta as habilidades de ler e de escrever. Ok? O importante é que com essas habilidades ele alcance a compreensão de um texto a partir da sua leitura. E aí ele se torna competente. Vamos lá. Agora, quais são aí, né, as habilidades do Enem? Como exemplo, a gente traz aqui, veja que não são iguais às nossas aulas, né? Então, as habilidades do Enem: compreender e utilizar variáveis, aí são de todos os componentes, português, matemática, geografia, tá? A gente trouxe aqui como exemplo. Compreender e utilizar variáveis, compreender e utilizar gráficos, analisar dados estatísticos, interrelacionar linguagens, contextualizar arte e literatura, compreender as variantes linguísticas. Vamos tirar o trema aqui. Compreender a geração e uso de energia, compreender a utilização dos recursos naturais, compreender a água e a sua importância, compreender as escalas de tempo, compreender a diversidade da vida, utilizar indicadores sociais, compreender a importância da biodiversidade, conhecer as formas geométricas, utilizar noções de probabilidade e muitas outras mais que nós temos aí, né, na matriz do Enem. Aqui nós trouxemos só alguns exemplos. Então, percebam que você tem que estar realmente preparado para essa avaliação, tá? Então, ao final dos seus estudos no ensino médio, você deve, sim, né, ser competente para, né, resolver essa avaliação. Beleza? E é claro, aluno terceirão, que agora vamos visualizar vamos visualizar essa habilidade numa atividade, dentro de um contexto. Então, vamos lá. Toda habilidade é estruturada por um verbo. Então, é o verbo que vai dar esse comando, é o verbo que vai dar essa tarefa para você fazer, né? É o verbo que indica, tá? E aí, se ela é estruturada a partir de um verbo, por um verbo e também, olha só, por um conteúdo e um contexto, tá? Então, vamos gravar aqui destaque igual para os que estruturam a habilidade. Então, isso tudo, vamos a um exemplo, vamos ver isso num contexto. No contexto aí de linguagem e suas tecnologias. Então, veja aqui o nosso primeiro exemplo. Habilidade 1. Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos. Tá? Então, aqui demonstrando para você que qual a tarefa você, aluno, né, precisa fazer. O que essa habilidade está pedindo para você fazer? Que a gente fala qual é a sua tarefa, né? Seria
identificar. Essa é a sua tarefa. Né? Identificar. Muito bem. Você vai identificar o quê? Agora sim, você vai identificar um conteúdo. Diferentes linguagens e seus recursos expressivos. Então, identificar é a sua tarefa que você precisa saber fazer para encontrar o conteúdo. Tá? E aí, esse conteúdo, ele vai estar solto? Não, você vai identificar esse conteúdo aonde? De uma forma contextualizada, né? Então, identificar, né, as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. E aqui nós temos sistema de comunicação, o nosso contexto. Então, percebam que aí temos 3 observações. A habilidade, olha como faz você aí trabalhar de uma forma contextualizada e, é claro, buscando aí resolver um conteúdo contextualizado. Então, nós temos aí na estrutura de uma habilidade, tarefa, conteúdo e contexto. Lembrando que a habilidade, ela é construída a partir de um verbo, a partir de um conteúdo e a partir de um contexto, ok? E é claro que agora você vai aí acompanhar esse recurso, ouça com calma, observe aí com calma, acompanhe o recurso, tá? E aí você pode estar fazendo anotações. E é claro que preste atenção nas dicas que vai sair para você aí, beleza? Você até tenta ser um bom aluno, mas não consegue? Calma! Separamos algumas dicas que podem até parecer sem importância, mas que vão fazer toda a diferença na hora de se tornar um aluno nota 10. Ou melhor, nota 1000. Ser um bom aluno pode ser difícil às vezes, quando ao mesmo tempo você, estudante, quer ter uma vida social, sair, se divertir e ainda ter que se dedicar aos estudos. Mas aí vem a pergunta: como alguns alunos conseguem tirar notas tão altas no boletim? Quem vai responder essas e outras perguntas é o professor Célio Leandro. Quais são as dicas, professor? Olá, pessoal. Vamos dar dicas de como ser aluno nota 1000. A ideia dessas dicas surgiram a partir de pesquisas nossas ao longo de 15 anos em sala de aula, e nós temos entrevistado sempre aqueles alunos que estão lá no topo do Enem, que escolhe o curso que quer cursar, o curso que ele quer fazer, porque esse aluno é considerado nota 1000. O que esses alunos fazem para estar lá no topo? Dica número 1 de aluno nota 1000. Todo aluno nota 1000 ele é atualizado. Aluno nota 1000 busca estar sempre atualizado. Discute questões gerais relacionadas à economia, à política, ao meio ambiente. Todo aluno nota 1000 tira 10, 15 minutos para um parágrafo estar copiando a leitura de um texto que ele fez, está discutindo alguma entrevista, alguma reportagem que ele viu em algum tipo de mídia. Então seja aluno nota 1000, mantendo-se atualizado. Dica 2. Todo aluno nota 1000 é amigo do professor. Aluno nota 1000 sempre suga algo a mais do professor. Porque o professor, de modo geral, ele já percorreu esse caminho. Sabe pontuar, sabe as dicas ali. Então o aluno nota 1000, ele está sempre atrás, querendo algo mais do professor. Traz desafios, traz questões para a sala de aula, pede dicas de leitura do professor. Então o aluno nota 1000 ele chega mais próximo do professor, ele tenta sugar ao máximo o professor. Terceira dica, aluno nota 1000, olha que coisa, usa as redes sociais. Usem as redes sociais, mas com muita responsabilidade. Veja só, rede social é uma ferramenta muito importante para os estudos. Lá você encontra dicas, sites, professores que dão dicas lá. Então você usa as redes sociais, claro, com determinados limites, mas aluno nota 1000 não se isola do mundo. Então tem a ferramenta, as redes sociais, como uma chave, como uma ferramenta de estudos
também. Quarta dica de aluno nota 1000. Impressionante. Aluno nota 1000 faz grupos de estudos. Olha só. Aluno nota 1000 discute com colegas, marca uma reunião, pega o que estudou em casa e leva, pega o que estudou em sala e leva para casa. Tenta passar para o colega o que aprendeu e tenta extrair do colega o que ele aprendeu. Impressionante. Então, grupos de estudos, reuniões voltadas para estudar. Aluno nota 1000 faz grupo de estudos. Dica número 5, fundamental, aluno nota 1000. Treina o que estudou. Leva para casa o que estudou em sala de aula. Não fica só no quadro, só no caderno. Aluno nota 1000 pratica. Impressionante. Pega o conteúdo de sala e pratica, e pratica, e pratica, e treina, e treina, e treina. Aluno nota 1000, próxima dica. Prioriza algumas disciplinas. Olha só, estuda tudo, claro, mas disciplinas chaves eles levam em maior consideração. Ok? Um abraço e até a próxima. Muito bem. Então agora nós vamos para um outro momento em que nós estamos aí diretamente nesta aula ligado aí com a temática do Enem. Vamos lá, vamos de olho agora algumas competências e habilidades em linguagem e suas tecnologias. Muito bem. Vamos lá de olho. Competência 1. Então, lembrando que nós temos dentro da área de linguagens e códigos várias outras competências. Aqui a gente trouxe algumas para você aí ter esse contato, e já que estamos aí trabalhando para que você ganhe aí, tenha esse sucesso, né? Então a gente achou por bem colocar você aqui nesse momento para ter esse encontro, né, com essa parte estrutural da avaliação. Então, competência 1. Olha a competência 1 de linguagens. O que ela cobra? Aplicar, e você aí, estudante, aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Viu só? Muito bem. E aí, então, se nós temos a competência 1, a competência, logo em seguida nós temos as habilidades, né? Então, você tem que ser competente, tem que saber aplicar as tecnologias da comunicação, tanto na escola, no trabalho ou num contexto relevante da sua vida. Para isso, você tem que saber fazer, tem que fazer aí o exercício, não é isso? E aí, quem dá esse comando? A habilidade. Então, na competência 1, nós vamos ter 3 habilidades. Então, 3 exercícios que você tem que fazer para chegar nessa competência 1, para resolver. Vamos lá. 1. Identificar as diferentes linguagens em seus recursos expressivos como elementos de caracterização do sistema de comunicação. Segunda habilidade, segundo exercício, recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais. E terceira habilidade, você ali terá que fazer o exercício de relacionar informações geradas num sistema de comunicação e informação, considerando a função social, ok? Então, olha, para cada competência temos algumas habilidades, tá? Que constrói aí esse entendimento. Ser competente, para chegar nessa competência, você precisa aí saber fazer. E saber fazer é ter as habilidades consolidadas, beleza? Então, essa é a competência 1. Temos também competência 2, 3, 4, e trouxemos aqui a 5, que achamos relevante também. A competência 5, analisar,
analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações de acordo com as condições de produção e recepção. Eita, que aí nós temos que ser competente mesmo, né? Pois é. Só que para chegar nisso, você aí será cobrado a fazer alguns exercícios. E aqui nós trouxemos, ou seja, nós não, né? A competência 5, aí ela estabelece 3 habilidades. A habilidade 15, a habilidade 16 e a habilidade 17. Então, qual é o exercício que essa competência aí requer? Estabelecer relações. Você aí terá que fazer esse exercício de estabelecer relações entre textos literários e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Olha aí, durante as aulas de literatura a gente sempre fala, né? Vamos aí, é importante, a gente traz até a dica de voltar às aulas de História e Geografia, História de Sociologia. Então, para este momento, porque é assim que o Enem cobra. Olha, competência 5 da área de linguagem, e daí você tem que estar consolidado com essa habilidade. Estabelecer relação entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. E não é só esse exercício. A habilidade 16, aí, olha só. Qual é o exercício que você, aluno terceirão, tem que estar ok aqui? Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção de textos literários. Tá vendo? E habilidade 17, mais um exercício que é reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Então, literatura pura ali, né? Contextualizada, ok? Temos mais uma competência, a competência 8. O que a competência 8 aí trata propriamente? Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. Muito bem, você tem que ser competente para compreender que a língua portuguesa é a língua materna que gera significado, que integra essa organização no mundo e integra aí a sua própria identidade. Para isso, você aí, né, teve alguns exercícios, mas aí a competência 8 traz 3 habilidades. A habilidade 25, a habilidade 26 e a habilidade 27. Então, aluno, olha só. Primeiro exercício, identificar em textos de diferentes gêneros, olha aqui, identificar em textos de diferentes gêneros as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas. Ó, viu, aluno? Tá vendo aqui? Você aí, olha o exercício que você tem que aí estar apto, né? Ok, dominando para ser aí competente de compreender a língua portuguesa como materna, de significados, de integradora, de organização do mundo e como principalmente, né, a sua própria identidade. E é claro que um dos exercícios é identificar nessas variedades linguísticas, seja ela social, regional e de registro. A habilidade 26, o exercício de relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social. A 27, olha só, reconhecer o uso de norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. Viu como o Enem aí tem toda uma estrutura, segue aí uma matriz,
cobrando tudo que você viu durante todo o seu ensino médio. E agora vamos ver competências e habilidades. Vamos lá. Mas desta vez vamos às dicas, né? Fique de olho e vamos lá. Primeiro, aluno terceirão, aluno da NASA, ele não pode deixar de estar informado. Então, nossa primeira dica aqui é o quê? Informe-se ao máximo possível. Olha só, vou deixar aqui para você. Você está fazendo isso? Olha como a professora pura fica. Vou até fazer o meu cabelinho aqui, ó. Feliz da vida, né? Gente do céu, mas eu tô horrorosa aí, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Então, aluno terceirão, a dica é informe-se o máximo possível. Como fazer isso, pura? Ai, não posso, não tenho rádio, não tenho televisão, não tenho internet. Calma. Busque todas as informações que puder sobre o quê? Sobre a prova. Leia o edital, converse aí com pessoas que já fizeram, que já participaram, né, de avaliações aí anterior, tá? Além disso, fique antenado, terceirão mediação, em que? Nas principais notícias, e aqui eu vou fazer assim, tá? Notícias do Brasil e do mundo. Você já está só um passinho para o sucesso e só vai alcançar se realmente, nesse primeiro momento, correr atrás, buscar informações, tá? Não fique limitado. Notícia do Brasil e do mundo. Segunda dica, organize seu tempo e o conteúdo a ser estudado. Já fez isso? Espero que sim, hein? Então vamos lá. Apesar do Enem ser um exame geral, que abrange todos os conteúdos do ensino médio, existem algumas matérias que são mais recorrentes que outras. Observando tudo isso que foi abordado nos últimos anos, então vamos lá. Tem aí um guia, né, com os principais temas abordados dentro de cada área de conhecimento. E aí, quais são as matérias que mais caem no Enem? Então, nesse guia é possível direcionar o seu estudo. E aí você vai priorizar as áreas de conhecimento, as suas áreas mais difíceis, tá bom? E isso tudo de acordo com o seu tempo disponível. Mas você precisa ter essa organização. Terceira dica, tenha um plano de estudo para o Enem. Monte um plano de estudo, tá? Para te ajudar aí a organizar o seu dia, com um tempo destinado a todas as suas atividades. E ainda um momento para estudar, beleza? Ok. E agora, a quarta dica, não se limite apenas ao conteúdo. Saber todo o conteúdo das provas é importante para obter um bom resultado do Enem, beleza? Entretanto, produzir uma boa redação também é essencial, por isso é necessário ir além do conteúdo dos livros, ir além, né, dos conteúdos aí da leitura de jornais, e estimular o seu pensamento crítico. Um ótimo exercício a ser praticado é produzir textos moldes do Enem. A gente sempre fala durante as aulas aí no texto atual, que são aí um incentivo, uma dica, onde a gente deixa temática para você ir exercitando, ok? Ou seja, quanto mais exercitar, mais fácil será articular suas ideias, suas opiniões para convencer o leitor, beleza? E aí, nós temos aí sugestões das aulas, né? Aqui para você recordar, lembra? Tema atual, início da aula de português, tá? Recorre lá aqueles temas, pesquisa mais, faça aí a sua redação, vai treinando, beleza? Ok, quinta aí dica, coloque em prática o que aprendeu. Seja no conteúdo objetivo da prova ou da redação, treine o máximo que puder. Só é possível descobrir se aprendeu a matéria colocando em prática e testando seus conhecimentos, tá? Por isso, olha, não deixe de separar um tempo no seu cronograma de estudos, beleza?
para o quê? Para resolver exercícios, para produzir ao menos uma redação por semana. Olha, eu sei que você faz. Tudo bem, eu só estou deixando essa dica aqui só para não dizer que não foi dito. Mas você já está fazendo isso. É possível praticar gratuitamente. Olha que bacana. Não mexe no bolso, né? E quando não mexe no bolso, a gente fica feliz. Então, é possível praticar gratuitamente. Olha o quê? Acessando sites aí, tá? Do INEP principalmente. Tem outros também que não cobram nada. Você pode fazer download das provas anteriores, tá? Que já apresentam aí um gabarito oficial. Então, segue as dicas. Sexto, estude de forma descontraída e interativa. Na hora de estudar, nem tudo tem que ser puro suor e exaustão. Calma, os modos tradicionais de estudo têm se tornado obsoletos e vêm sendo substituídos por formas de aprendizagem mais dinâmicas, que resultam em uma maior produtividade. Aluno terceirão, vamos lá, olha só, o método melhor de estudo é aquele que une o tradicional com o novo. Utilizar tanto o conteúdo escrito e a resolução de exercícios, quanto videoaulas, simulados e jogos educativos. Então, juntando tudo isso aqui, você pode correr para o abraço que vai dar tudo certo. Então, seja criativo. Você é você e o Enem. Agora sim, você é você e o Enem, tá? Beleza, então? Vamos aí, então, dizer para você que também tem dicas de programas de TV. Olha só, a programação é exibida pela TV Escola, você pode buscar, que ela vai ao ar todos os dias. Temos a dica do nosso canal Mediação Tecnológica, que está aí repleta, né, de conteúdos bombásticos para você aí tirar nota 1000 na sua redação. Então, dessa forma, é a dica que a gente deixa para você, né? Então, assim, lembrando que, além de você ver, nós vamos ter dentro desses programas, tanto mediação como TV Escola, como outras, resolução, né, de exercício, vamos ter os comentários também sobre as questões, tá? E, é claro, sempre trazendo aí esse estudo de avaliações que já ocorreram em anos anteriores. Ao final de semana, tá? São aí também exibidos, reprises, isso para quem for, né, específico buscar aí a TV Escola. Mas não esqueçam que nós temos a mediação, que aí você não paga nada, né? Está disponível aí para você. Nós temos aí um canal bacana, que é o Macflix também. Outra sugestão para você, ó, tá? Isso deveria também ser a sua paixão, tá? Este site é criado pelo MEC, é inspirado no Netflix e conta com uma infinidade de videoaulas que podem ser organizadas em playlist, tá? E aí você pode compartilhar, pode usar, ok? Então, isso tudo para você aí ter o sucesso na sua prova do Enem, beleza? Muito bem. E assim, aluno terceirão mediação. Para encerrar esta aula, nós vamos deixar para você mais um recurso, tá? E capricha, fica de olho, ouça tudo que vai ser dito aí nesse recurso, beleza? Pegue tudo que foi dito nesta aula, guarde bem direitinho, que depois você só vai dar aquele grito de conseguir, que eu sei que você pode. Valeu? Até a próxima! Olá, galerinha! Estou aqui novamente para falar da competência número 5. Nesse momento você deve estar pensando, e agora? O que é que vão cobrar de mim? O que é que vão me avaliar? Preste atenção. Nesse momento é fundamental você ter no seu pensamento qual é o problema.
Quem vai resolver o problema? Ou seja, você tem que ter uma proposta para a solução desse problema. Você faz essa pergunta e busca no seu texto, na sua ideia, base, o que é o problema, quem vai resolver e como vai resolver. Se você tiver resposta para esse problema, você vai argumentar e vai fechar a sua conclusão, o seu texto vai ficar show! Agora vamos analisar uma redação que foi nota 1000. Essa aluna conseguiu 1000 pontos. Você pergunta, por que ela conseguiu? Com certeza, seguindo as instruções das 5 competências. Ela seguiu todas as informações e conseguiu. Você é capaz. Vamos lá, vamos analisar essa redação. Conforme a tela, vamos analisar a introdução. Como será feita a nossa introdução, professora? Veja o que é necessário você saber. O objetivo da introdução é situar, direcionar o leitor para dentro do texto, apresentar uma tese, ou seja, você tem que ter uma tese baseada com o que está pedindo. O que é tese, professora? É a ideia central que vai sustentar teu ponto de vista. Você tem que ter uma ideia e sustentar, porque depois você vai ter que ter argumentos. Quais os recursos que eu posso usar, professora? Como posso iniciar? Eu não fico perdido, não tenho palavras. Com certeza você tem, você já leu o mundo, você tem base. Você precisa saber, sabe o quê? Alusões históricas, ou seja, fatos históricos, definições e significados. Você tem que ter um significado para o que você vai falar. Uma citação. Citação é show. Você precisa saber de tudo. Um pouco, é claro, né? Uma citação do poeta, uma citação do escritor famoso. E vamos lá. E exemplos, ok? Vamos lá analisar essa redação. Essa redação, ela conseguiu 1000 pontos porque ela usou todas as indicações. Por exemplo, ela fez uma afirmação nessa introdução, argumentou, em seguida ela usou muitos conectivos, como neste sentido, e seguiu em frente, usando alusões históricas. Vamos ver como é que é feito o desenvolvimento. Corpo. Não é mais do que menos o desenvolvimento do seu texto. O objetivo é argumentar, defender teu ponto de vista na tua tese. Vamos lá. O que é preciso, professora? Você saber dados estatísticos comprovados, é claro, pesquisas, citações, alusões históricas e fazer comparações do que você sabe com o mundo. Veja só esse exemplo. Ela iniciou com esse cenário, ou seja, ela já fez uma amarração com esse pronome demonstrativo e seguiu em frente. Quando chegou mais lá, ela usou elas são, ou seja, ela fez uma afirmação, porém, ela argumentou e deixou bem claro o que ela quis falar. Argumento número 2, ela não deixou o parágrafo perdido, ela usou a conexão, conforme. Lembram da competência que eu falei? Conforme é um quê? É um conectivo. E a conclusão? Na conclusão, você tem que saber mais alguma coisa. Leitura de mundo e conhecimento do que acontece com o mundo. Preste atenção. Você tem que ter uma solução para o teu problema. O que fazer para solucionar o problema? Faça essa pergunta e dê uma resposta. Para quê? Tenha uma resposta clara. Quem deve executar? O governo? Os agentes sociais? Não sei. Depende do seu problema. Como ela será executada? Você vai argumentar e vai procurar essa solução. E é aí onde você vai receber seus 200 pontos. Veja esse exemplo. Ela disse quem vai executar? O Estado. E como? Criando campanhas de combate à violência. É assim que você deve seguir. Essa redação foi show. E você é capaz também. Vamos lá? Não esqueça, siga minhas orientações e pesquise mais sobre as 5 competências. Espero que você tenha entendido as minhas orientações e que você seja capaz de tirar sua nota máxima, pois as 5 competências são fundamentais e foram bem explicadas. Eu desejo para você uma boa sorte, que você seja um campeão, porque essa guerra você vai vencer, você é mais poderoso que o Enem. O Enem é só uma prova, você é um ser vivo e é capaz de pensar. Pense e vai em frente. Boa sorte!